Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês, Pastor Manassés, mais um episódio do Ide Pregai 2025, retomando o nosso assunto sobre evangelismo urbano. Nós primeiro falamos sobre a importância da cidade como campo missionário estratégico, mas na oportunidade de hoje nós vamos refinar um pouco mais sobre esse tema. Nós vamos entender um pouco mais sobre como na cidade nós devemos aproveitar os relacionamentos. É por isso que na oportunidade de hoje nós vamos falar sobre evangelismo relacional. Se você já ouviu falar desse tema, a gente vai discutir um pouco sobre isso e por que que o evangelismo relacional ele nos ajuda a construir pontes para o evangelho. Uma das muitas dúvidas também que nós temos quando falamos sobre evangelismo urbano. É isso que nós vamos examinar na oportunidade de hoje. Vamos lá? Eu acredito que você tem algumas perguntas. Por que o evangelismo relacional ele é essencial? Não é importante, algumas vezes é legal, pode ser que sim, pode ser que não. Mas por que que ele é essencial? O que queremos dizer sobre isso? Por que que ele deve existir como algo intrínseco na nossa vida de igreja, na nossa vida como cristão, na nossa vida como pastor, como líder ou qualquer outra coisa parecida? Isso deve ser algo firmado na igreja. Por que que ele deve, então, por que que ele tem esse caráter tão urgente, né? Para ontem, para você começar a fazer isso. Vamos examinar um pouco mais sobre essas dúvidas. Porque a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o que o reverendo Tim Keller vai trabalhar no seu livro Manual do Plantador. Ele vai nos mostrar que, se somos cristãos, nós devemos, como já trabalhamos na oportunidade passada, nós devemos aproveitar as nossas oportunidades. Agora, ele não fala somente o que, aproveitar oportunidades, mas ele traz o como. Como você vai fazer isso? E aí ele vai trazer a grande questão, se relacionando, no relacionamento natural com as pessoas. E é aí que nós vamos dar o pontapé inicial. Normalmente, quando a gente fala sobre evangelismo relacional, outra palavra para ser sinônima disso vai ser dito evangelismo intencional. Por quê? Você tem uma intenção à medida que você está se relacionando com essa pessoa. No sentido de quê? Porque você está ficando mais próxima dela, porque que você tem um interesse de conhecer, porque você tem um interesse de conversar, porque você tem interesse de fazer uma amizade. Isso significa evangelismo intencional. Algumas vezes é trabalhado também como evangelismo relacional. Pode ser uma dessas duas palavras. E é interessante porque no livro Manual do Plantador, de Tim Keller, ele vai mostrar como isso muda totalmente a dinâmica de um plantador de igreja. Mas eu não quero tratar somente do plantador de igreja, se for esse o seu caso que está ouvindo hoje, mas você como um servo de Deus que faz parte da Igreja de Cristo, não somente da Igreja Presbiteriana, não da Igreja Batista ou qualquer outra coisa parecida. Mas se você faz parte da Igreja de Cristo, você deve ser essa pessoa. Como o pastor vai tratar sobre isso, reverendo Tim Keller? Ele vai mostrar que aonde você está, você deve ter bons relacionamentos. É interessante que isso não é algo novo. Não sei se você lembra, mas quando você volta os seus olhos aos evangelhos, principalmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão nos mostrar como Cristo se relacionava com as pessoas. Quando você olha para como nosso Senhor, ele evangelizava, quando nós falamos evangelizar, anunciar as boas novas e o reino de Deus, ele não somente chegava e soltava as informações. Sim, esse é o reino de Deus, se arrependam. Pronto. Não era isso que acontecia. Existia uma intencionalidade. Cristo ele chegava para as pessoas, ele queria saber o que as pessoas estavam fazendo ou até mesmo escutar as pessoas, ao mesmo tempo que ele já sabia tudo o que acontecia na vida dessas pessoas. Então, olha que caráter extremamente importante. Cristo não somente falava, ele vivia a palavra, mas ele também se relacionava com cada pessoa. Esse é um desafio para nós, por quê? Muitas das vezes, quando nós queremos trabalhar em evangelizar, fazer um grande avanço missionário, nós estamos preocupados com a mensagem, mas não com a pessoa. E isso não é o bom padrão bíblico. Porque Cristo não vai trabalhar dessa maneira. É só você falar sem se relacionar. É normalmente isso que a gente faz. O que Cristo vai nos mostrar? Relacionamento, evangelismo e vida.
Nós ficamos só no evangelismo, não vamos para o relacionamento, nem queremos entender um pouco da vida das pessoas. Percebeu como existe um ruído sobre como a Bíblia vai nos mostrar como devemos anunciar as boas novas e como nós estamos anunciando nos últimos dias? Como é que está sendo a nossa cultura de anunciar o Evangelho, falar do Evangelho, a nossa cultura de fazer avanços missionários? Existe um ruído como a Bíblia nos mostra e como nós estamos vivendo. É por isso que é necessário, é importante falar sobre esse evangelismo relacional. Estão entendendo mais ou menos onde é que a gente quer chegar? A primeira ênfase aqui sobre esse assunto é o seguinte, eu não sei se você já analisou ou refletiu um pouco sobre isso, mas uma vez que quando você olha para a cidade, você percebe que a cidade ela valoriza conexões eu digo relacionamentos, o evangelismo ele também deve ser feito a partir de relacionamentos. Isso acontece em todas as áreas da cidade. Por exemplo, se você vai chegar para comprar algum salgado, você vai chegar no meio da cidade e vai fazer algum pedido em qualquer tipo de estabelecimento. Se minimamente você conversa com a pessoa, uma das perguntas básicas dessa conversa é: onde é que você mora? Aí a pessoa fala, no meu caso, eu moro em Monte Castelo. Ah, você é de Monte Castelo? Eu também moro lá. Então, no decorrer da conversa, você tenta buscar conexões com a pessoa. Ah, eu moro em Monte Castelo, mas estudo lá na Universidade Federal do Ceará. Nossa, você estuda lá? Eu também estudo lá, só que eu faço esse curso. Eu nunca lhe vi lá. Ah, é porque eu não faço esse curso, eu faço outro. Então você percebe que no nosso diálogo normal, até falando com pessoas apenas para nutrir amizades ou qualquer outra coisa parecida, nós vamos buscar conexões, coisas que são relevantes para mim e para ele. Então, por que nós não fazemos isso quando tratamos sobre evangelismo? Por que nós temos esse ruído de se é algo normal dentro daquilo que é na minha vida, por que eu não trago isso também para falar da palavra de Deus? Então, o evangelismo intencional, que é esse de você buscar conexões com as pessoas, são extremamente necessários. Eu vou pontuar algumas aqui que a gente poderia trabalhar. E se você ainda não digeriu um pouco sobre esses assuntos, não teve essas ideias, vai ser uma oportunidade para você perceber como a Bíblia vai nos mostrar isso. A primeira coisa que eu gosto de, eu na verdade nomeei aqui, mas você pode nomear de outra maneira porque é o que a Bíblia está dizendo, não é o que o pastor está dizendo. É evangelismo de restauração. É uma iniciativa dentro da sociedade urbana, dentro do nosso contexto. Por quê? É um evangelismo que você demonstra interesse real pela vida das pessoas. Vamos lá para o exemplo bíblico? Você lembra o que acontece em João 4, em que Cristo se encontra com a mulher samaritana? Ele não fala de maneira direta logo sobre evangelizar, você está em pecado ou qualquer outra coisa parecida. Ele vai primeiro falar com ela, dialogar com ela, entender o que ela está passando e na medida que ele está entendendo, que ele já sabe, na verdade, essa é a visão dela, né? Parece que ele está entendendo o que é que está acontecendo na vida dela, ele já mostra qual é a solução. E a solução é ela voltar, se arrepender. No decorrer desse diálogo, o que Cristo está fazendo com aquela mulher samaritana é um processo de restauração. Por quê? Porque ela já sabia o que era a palavra de Deus. Os samaritanos sabiam qual era e saberia, na verdade, que viria o Filho de Deus. Eles sabiam da promessa, só que eles estavam com ruído sobre como deveria ser essa promessa. Então, o que Cristo vai trabalhar ali com aquela mulher é ela ser restaurada. Ela já sabia da verdade, mas não vivia a verdade. E algumas das vezes as oportunidades que Deus pode nos dar é isso. Pessoas que já sabem da verdade, só que ainda não foram restauradas. Pessoas que estão com algumas cicatrizes, algumas feridas, porque andaram na igreja, saíram da igreja e não querem voltar para a igreja. Por isso, evangelismo de restauração, que é a nomenclatura que eu uso. Isso é algo diário e extremamente atual. Eu trabalho agora na Congregação Presbiteriana de Nova Metrópole, de maneira mais direta. E dentro desse bairro, tem um fenômeno que não sei se acontece em todo canto, mas existe um grande número de desigrejados. E normalmente quando eu vou evangelizar ali na nossa igreja,
eu uso esse tipo de metodologia, o evangelismo de restauração, porque eu começo a conversar com a pessoa, o que aconteceu, você teve alguma experiência ruim, tudo, ela vai dizendo, e aí entra você ter uma escutativa, da mesma forma como o nosso Senhor Jesus também fez, de escutar as pessoas, de demonstrar interesse pelas feridas delas, de você ter compaixão delas, que é algo maravilhoso da palavra de Deus, que o Senhor, ele olha para a multidão, ele tem compaixão das pessoas. Por que a gente não faz isso quando vai falar sobre a palavra de Deus? Essas são algumas coisas que devem nos quebrar. E aí, no meio de tudo isso, Cristo, em compaixão, também sempre chama elas a um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, nas oportunidades eu tento fazer um pouco sobre isso. É claro que eu não sou um grande expert, mas eu percebi que são metodologias que a Bíblia nos ensina e que a gente pode utilizar. Ouvir as pessoas, saber dos seus desafios. Algumas vezes é um desafio até de um pai, de uma mãe, um desafio de um filho, um desafio de um filho que saiu de casa, já construiu sua família e agora está na rua. Então essas pessoas querem ser ouvidas, elas querem receber atenção. Por que não dar atenção para elas? Por que não ouvi-las e no momento apropriado ali, e eu sei que o Espírito Santo irá também lhe dar a sensibilidade necessária, você anunciar a palavra de Deus. Eu gosto muito da declaração de Jeremias 31:3, em que fala: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Agora, imagine a situação de uma pessoa que ela está quebrada, ela está ferida, ela não quer voltar para os pés do Senhor porque ela fala que as experiências delas foram terríveis. Mas aí você fala: tá certo, mas você sabia que o Deus maravilhoso, ele me enviou aqui porque ele lhe ama e porque com benignidade, benignidade significa bondade, com bondade o Senhor lhe chama para você ser renovado no seu relacionamento com ele? Então isso é algo maravilhoso, isso restaura a alma. Então por que a gente não usa isso? Essa é uma dúvida necessária que a gente deve levar a uma reflexão sobre como estão as nossas metodologias bíblicas. Mas não somente isso. Eu trouxe a nomenclatura de evangelismo de restauração. Mas existe um evangelismo também que a gente pode usar de testemunho. Que, mais uma vez, é uma nomenclatura minha, mas também você pode utilizar ou buscar outros também. Onde está o respaldo bíblico para isso? Eu não sei se você já se deparou com a situação do jovem cego. Cristo está no seu ministério, existe um jovem cego, que é um cego desde nascença, e aí Cristo restaura da sua cegueira. E ele não sabe quem é o Jesus. Mas então ocorre um grande burburinho porque os fariseus ficavam extremamente revoltados porque aquele que era cego agora consegue ver. E é interessante que no meio dessa situação, o testemunho do cego, desse jovem que era cego, é o suficiente para que a palavra de Deus seja anunciada. Qual é a metodologia ali? Qual é a estrutura? Ele fala o seguinte: olha, eu era cego, agora eu vejo, e quem fez isso foi Cristo. Esse homem que é Jesus, e eu ainda não o vi, mas foi ele que fez isso. Essas declarações foram suficientes para que os fariseus ficassem revoltados, ele fosse expulso dali e só depois ele encontrasse quem era o Senhor. E ele vai lá depois e se joga aos pés e assim, de maneira maravilhosa, reconhece quem é o verdadeiro Senhor. Não apenas de ouvir, mas agora de contemplar. Mas você percebeu qual é a estrutura? É um tipo de evangelismo de testemunho. Quando você tem algumas oportunidades que são mais rápidas, você pode fazer isso. Olha, eu era assim, eu não sou mais. Quem fez essa obra maravilhosa foi um homem chamado Jesus Cristo. Normalmente a gente pode trabalhar dessa maneira, nesse evangelismo relacional, conversando com as pessoas, nas universidades, nos trabalhos, que você tem tempos muito escassos, você quer chamar um relacionamento, você quer chamar uma conversa, mas você não sabe como. E aí, no meio de um diálogo que você está tendo de algum colega, você vai lá, estão tratando, por exemplo, sobre depressão. E alguém vai lá e compartilha: eu estou passando por isso, eu estou sendo medicado, não está dando certo, parece que existe um vazio, normalmente é isso que as pessoas falam, existe um vazio que eu não consigo tampá-lo. Eu não sei onde encontrar mais respostas, já procurei em todo canto. Quem é que pode me dar a resposta? E aí, se você já passou por essa experiência, você pode aproveitar para fazer esse evangelismo relacional através do testemunho. Olha, eu também tinha essa doença e eu passei por diversos desafios. Fiquei acamado sem ter nenhum tipo de vontade de sair de casa. Mas existe alguém que mudou. Eu era dessa maneira, agora eu não sou mais. Agora eu
comecei a apreciar a vida, a não ficar insatisfeito, mas voltar a ter a alegria de viver. E essa pessoa quem fez foi Jesus Cristo. Olha que interessante, você usou um relacionamento para falar do seu testemunho. E através do seu testemunho, você não está buscando a glória para si, mas você está buscando a glória para Jesus. O que é que você fez? Você anunciou a boa nova através de um relacionamento. E a metodologia que você utilizou foi o testemunho que Deus fez. O que Ele fez? Ele mudou a sua vida. Então, olhe como são interessantes as abordagens bíblicas e elas são inúmeras. Por que que isso é importante? Eu apenas nomeei algumas aqui, eu vou nomear mais duas ainda, mas é importante que você veja isso para que quando você volte seus olhos ao texto, aos textos sagrados, nos evangelhos, você vai perceber que Cristo ele não repete as suas abordagens. Aconteceu um milagre de água para o vinho, mas isso não se repete novamente. É claro que também existem outros fatores. Por exemplo, vai ocorrer novamente a multiplicação de pães e peixes, mas as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. Então, o que Cristo queria trabalhar, ele aproveitou as situações, aproveitou os relacionamentos para falar sobre o reino de Deus. Então, vamos ter essa sensibilidade? Nós sabemos que só conseguimos tê-la a partir do Espírito Santo de Deus. Então, não existe uma coisa fechada, tem que fazer dessa maneira. Não, a Bíblia nos mostra diversas, mas você também tem que ter os ouvidos abertos para saber o que o Espírito quer lhe chamar a falar. Mas eu gostaria de tratar apenas só sobre mais duas. Existe uma outra nomenclatura que eu ainda não desenvolvi, essas duas primeiras eu tenho trabalhado, mas essa outra eu ainda não consegui amadurecê-la totalmente, que é através de uma ferramenta da CRU. A CRU é uma comunidade que conecta pessoas a Cristo Jesus dentro das universidades. E o nome dessa ferramenta se chama Conecta, tá bem aqui. E esse Conecta ele é interessante porque ele vai fazer com que as pessoas reflitam sobre como está a sua vida. Isso só pode acontecer, mais uma vez, através de relacionamentos. Tá vendo como ele é essencial? Porque à medida que você está aqui conversando com seus amigos, e eu sei, se você for jovem, você gosta de sair no final de semana, seja para tomar um café, ou jogar, ou assistir, ou qualquer outra coisa parecida. E como é que você pode fazer numa oportunidade dessa? O Conecta vem para lhe ajudar aí, se você tem essa dúvida. Que é o seguinte, à medida em que você vai conversando, você vai usar algumas figuras que estão aqui também apresentadas, e você vai falar, olha, eu queria fazer aqui uma oportunidade para a gente falar sobre espiritualidade. Então você vai conversando com a pessoa e aí mostra algumas figuras e você faz a pergunta, como é que está a sua espiritualidade hoje? Como é que está a sua vida hoje? Através de algumas figuras, como é que você definiria como é que está a sua vida? A pessoa vai lá, escolhe as figuras, aí depois você pergunta, como é que você tem a visão sobre quem é Deus? Normalmente, essa é como eu já declarei, essa é uma ferramenta que eu ainda estou tentando aprender. Normalmente as pessoas, quando vão interagir, vão falar, eu acredito que Deus, ele me aprisiona. Eu acredito que Deus é uma pessoa que me deixou desamparado. Olha que interessante. A partir dessas oportunidades, as pessoas no seu diálogo de relacionamento começam a mostrar que a visão delas sobre Deus está um pouco equivocada sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, através disso, você consegue trazer as pessoas para uma visão de Deus e aí você aproveita essa oportunidade para falar o seguinte, Deus não faz isso com a gente. Pelo contrário, Ele sempre nos ampara, Ele sempre nos fortalece. Então, existem outras oportunidades, existem outras ferramentas a partir das oportunidades que a Bíblia também nos apresenta. E isso também está respaldado na mulher samaritana. Cristo está falando com ela e vai levar ela a entender o porquê dela estar vivendo daquela maneira. Será que é a melhor maneira, sim ou não? E por último, tenha sempre o evangelismo pessoal, que é um pouco do que a gente está falando, mas aproveite as oportunidades, seja dentro de casa, seja na sua vizinhança ou qualquer outra coisa parecida. Por quê? Nesse evangelismo pessoal, você tem que tratar sobre o seu testemunho, sobre como é que você está vivendo. Por quê? Você lembra do soldado que os fariseus mandaram para aprisionar Jesus? Que depois, quando Cristo fala, ele fala o seguinte, eu não consegui prendê-lo. Por quê? Porque ninguém falou como esse homem. O testemunho de Cristo foi vibrante para aquela pessoa. E isso deve acontecer na sua vida também. Os relacionamentos devem levar as pessoas a declararem isso. Ninguém falou como aquela pessoa. Não, existe alguma coisa diferente. Ele não fala como qualquer um.
o que é que tem de diferente naquela pessoa. E nós sabemos que tem diferente em você e em mim, é o Espírito Santo do Senhor, que nos dá uma nova identidade que é em Cristo Jesus. Entendeu um pouco sobre como é essencial o evangelismo relacional, o evangelismo intencional? Então, meus queridos, aproveite as oportunidades que o Senhor lhe dá, porque eu acredito fielmente que Ele vai trabalhar de maneira maravilhosa em cada um desses seus desafios. Mas não paramos por aqui. Na próxima oportunidade nós vamos entender um pouco mais sobre o engajamento, engajando, na verdade, na cultura urbana. Como é que a gente deve fazer? Entrando totalmente na comunidade urbana, com todos os seus prazeres, ou você deve ficar um pouco resguardado? Você se contextualiza totalmente ou não? Tem como contextualizar a palavra de Deus? Esse vai ser o assunto da nossa próxima oportunidade. Mas até aqui entendemos a necessidade do evangelismo intencional e relacional. E Deus muito o abençoe, meu querido irmão.